Eu estou recebendo aqui um convidado do coração, uma figura extraordinária, que eu admiro como pessoa, como político e como amigo, ligado que sou à família dele muitos anos. Portanto, é muito bom receber aqui nesse estúdio, a primeira vez que ele vem nesse estúdio novo, o pré-candidato ao governo do estado da Bahia, meu querido amigo ACM Neto. E aí, rapaz, como vai você? Bom dia, Mário. Bom dia a todos os amigos da equipe da Metrópole, aqueles que nos ouvem nesse 21 de dezembro. Uma alegria estar aqui, parabenizar pelo novo estúdio, ficou muito bacana, né? Como sempre, a Metrópole se reinventando, investindo no rádio. E eu muito alegre de estar aqui nesse final de ano, já praticamente 2021 foi embora, o ano voou, passou assim num piscar de olhos, impressionante. Outro dia eu estava entregando a prefeitura a Bruno Reis, em 1º de janeiro, e de repente um ano foi embora. Mas é bom assim, também significa que foi um ano bem agitado, de algumas dores de cabeça, mas também de muitas conquistas, de muito aprendizado. Então, eu fico muito feliz de poder estar encerrando esse ano, batendo esse papo tão especial contigo. Neto, me diga uma coisa, tem muito político que ocupa cargo, que eu vou usar uma expressão, inclusive sempre que a gente conversa tem que aparecer aquela figura maravilhosa de ACM, né? Porque eu tenho enorme saudade. Ele dizia assim, tem gente que não consegue desencarnar. Sai do posto, do cargo, fica querendo mandar, fica querendo isso. Você desencarnou fácil da prefeitura? Desencarnei fácil, Mário. Na verdade, eu fui me preparando antes de sair da prefeitura. E eu diria que aqueles meses de pandemia me fizeram, inclusive, intensificar esse processo de preparação para deixar a prefeitura. Então, no dia 1º de janeiro, quando eu entreguei o bastão, que eu passei a chave para o nosso atual prefeito Bruno Reis, imediatamente eu mudei o meu chip. Comecei a concentrar minha cabeça em novos projetos, em novos desafios. É claro, me impus uma disciplina, porque 8 anos prefeito, você acaba ficando com alguns cacuetes, algumas coisas até que acontecem no piloto automático. Por exemplo, eu como prefeito estava no carro, toda hora pegava o telefone, ligava para um secretário, para um diretor, para cobrar, para dar expor, para dizer, olha, é buraco na rua, é a lâmpada que está apagada, é o lixo que não foi coletado. Eu deixei de fazer essas coisas, porque naturalmente é preciso que haja clareza sobre o comando da prefeitura, o comando da gestão. Fui poucas vezes ao Palácio Tomé de Souza e todas elas convocado pelo prefeito Bruno para tratar de temas nos quais ele precisou da minha ajuda. Então, eu consegui desconectar, até precisava, porque tinha que me envolver em novos projetos, mas Bruno sabe que sempre que ele precisou de qualquer coisa, de conselhos, de me ouvir, sempre eu estive à disposição dele. Também tem uma coisa, Mário, que me deixa muito tranquilo. Quando eu apresentei o nome de Bruno, no ano passado, eu sabia que Bruno estava preparado para ser prefeito. E começou num ano muito difícil, em função da pandemia, teve que enfrentar essa crise do transporte público, teve que enfrentar as incertezas da arrecadação desse ano de 2021. E Bruno foi muito bem. Eu acho que para um primeiro ano de mandato, dadas as dificuldades que ele enfrentou, ele se mostrou muito competente, capaz de liderar a cidade. Isso aumentou ainda mais o meu conforto para me desconectar da prefeitura e me desconectar do dia a dia do trabalho da prefeitura. Os secretários estão aí para testemunhar, eu pouco demando qualquer coisa, só quando estou preocupado com alguma situação muito específica. Então eu consegui me desplugar, o que para mim foi excelente, um aprendizado também, porque tem gente, como você disse, que não consegue desencarnar. Tem gente que fica preso ao cargo, né, que fica apaixonado pelo cargo. E eu acho que a vida é feita de ciclos. E a gente tem que saber começar e encerrar. E dar o próximo passo, que é o que eu tenho feito,
também, é claro, procurei estabelecer logo um novo desafio para a minha vida. Trabalhar o movimento pela Bahia, me dedicar a esse processo nacional de fusão do Democratas com o PSL para a criação do União Brasil, agora já pré-campanha ao governo do Estado. Não deixei de trabalhar um minuto. Aliás, eu imaginava que quando eu fosse deixar a prefeitura, eu ia ter tempo para fazer algumas coisas, como voltar à atividade física regular, piorou, eu passei a ter menos tempo, ficar com minha família, dedicar um pouco mais de tempo a minhas filhas, não consegui, voltar a estudar inglês, voltei, passaram-se 3 meses, eu tive que deixar, tive que largar, porque essa caminhada pela Bahia, você sabe, ela acaba exigindo muito fisicamente, porque a Bahia é muito grande, então a gente viaja quilômetros e quilômetros, muitas vezes sem poder dormir em casa. A prefeitura, ela consumia muito, mas você podia almoçar todo dia em casa e podia dormir todo dia em casa. Quando você está nessa jornada do interior, não tem jeito. Você tem que se dispor a dormir em qualquer lugar, a percorrer muitos quilômetros de carro, de avião, como seja possível. Então, é fisicamente bastante desgastante, puxa muito de você. Mas para mim também foi um aprendizado, porque eu consegui me atualizar nas questões da Bahia. Hoje eu posso dizer que já tenho um conhecimento muito preciso de praticamente todas as regiões do nosso estado, que eu pretendo aprofundar nesses próximos meses, antes da campanha do ano que vem. Você está satisfeito? Bom, antes disso, vai chegar lá, mas me explique. Você, num determinado momento, teve que decidir quem seria o seu substituto apoiado por você, o candidato apoiado por você. E tinha vários. A gente sabe disso, tinha vários. Podem até alguns terem não gostado de sua decisão. Mas você escolheu o Bruno, você está satisfeito com o Bruno esse ano quase... É um ano praticamente que ele é prefeito. Você está satisfeito? Você acha que você fez a melhor escolha mesmo? Mário, primeiro, eu estou muito satisfeito como cidadão. Eu me sinto hoje extremamente bem representado por Bruno Reis como prefeito de Salvador. Eu acho que ele tem demonstrado maturidade, responsabilidade, capacidade de liderança, tem tomado as decisões certas, tem conseguido comandar a sua equipe, fez algo que eu fiz em 2013, no primeiro ano da minha primeira gestão, e depois novamente em 2017, que foi no primeiro ano da minha segunda gestão. Bruno travou o caixa da prefeitura nesse começo. Bruno conseguiu organizar as finanças que já estavam organizadas, mas ele manteve essa organização de modo que a prefeitura encerra o ano de 2021 com dinheiro em caixa, preparada para dar seguimento a um conjunto de investimentos e projetos para a nossa cidade. A gente encerra um primeiro ano sem nenhum sobressalto maior em Salvador. Um ano que foi de muitas chuvas e a gente viu os efeitos das chuvas, graças a Deus, não foram dramáticos como no passado, porque a cidade veio se preparando, veio se organizando. Então, do ponto de vista do cidadão, eu me sinto perfeitamente hoje satisfeito e bem representado pela gestão de Bruno. Como político, também. Como político e como amigo. Bruno vem sendo uma pessoa extremamente correta, leal, a gente que está acostumado, e às vezes não está acostumado, e é surpreendido com atos de deslealdade, de traição, de incorreção. Você pegar um prefeito que está sentado na cadeira, que tem a caneta na mão, que agora é com ele, né? E o sujeito ser correto do primeiro ao último dia, agir sempre com lealdade, o que não quer dizer com subserviência, com submissão, com nada disso. Até porque esse meu distanciamento da administração, ele foi também para deixar claro que a prefeitura tem um comando e um líder e um prefeito, e apenas um. Não há dúvida em relação a isso. Eu acho que hoje, depois de quase um ano, a cidade tem clareza. E eu precisava fazer. Porque eu, em determinado momento, também aprendi com meu avô, você citou o velho, ele que tinha tantas qualidades, mas ele tinha uma certa dificuldade, às vezes, como lidar com as pessoas que ele ajudava a se eleger.
Você sabe disso, Eu sei. né? E ficava muito naquela de se empenhar pelo ouvido, chegava um amigo para encontrar uma intriga e querer criar uma situação. Comigo não existe isso. É verdade. E a minha relação pessoalíssima com o Bruno, ela faz inclusive com que não haja espaço para esse tipo de coisa. Então, eu só posso dizer da minha satisfação e alegria de ver o desempenho do prefeito e também do amigo Bruno Reis. Olha, antes de passar a palavra aqui para André e para Vitória, que querem fazer perguntas a você, tem um assunto que virou noticiário. Eu adorei o fato de você ter usado o jingle de seu avô. Eu adorei. Vieram me perguntar até em entrevista. Achei ótimo. Eleição é emoção também. E a marca de ACM, você é outra pessoa, outro estilo. Isso todo mundo já sabe. Você não é Antônio Carlos Magalhães. Não é. Você é Antônio Carlos Magalhães Neto, com um estilo muito próprio. Ninguém pode dizer que não conhece você. Conhece bem. Mas você trazer, rapaz, aquele... Sabe, porque foi uma época boa da Bahia, rapaz. Aí vem aquele... rapaz, você não sabe a alegria que você me deu com isso. Mário, você precisa ver, a gente vai para o interior, as pessoas choram de emoção. É um nível de lembrança e de algo que toca, mesmo os mais jovens que não viveram aquela campanha de 1990, eu tinha naquela época 11 anos, mas mesmo os mais jovens que não viveram aquela campanha, ficam emocionados. Então a gente fez essa releitura, é claro que trazendo para a realidade de hoje, mas é o que você disse, meu avô, ele já nos deixou há mais de 14 anos. Nesse período, eu, além de deputado federal, 2 vezes prefeito de Salvador, tive a oportunidade de consolidar o meu trabalho, de construir a minha história. Então, eu não estou simplesmente buscando uma bengala para me amparar. Foi uma homenagem que a gente fez a tudo que ele representou e que toca no coração das pessoas. Toca! E é preciso emocionar. A política, ela está muito pesada. Ela, às vezes, fica muito quadrada. Ela, às vezes, é muito aquela coisa de você ter a matemática de não errar em nada e esquece de tocar nas pessoas, de emocionar. Então, eu fiquei muito feliz. Quando eu recebi o jingle, já com essa nova leitura dele e cantado pelo mesmo cantor da música original, olha, eu fiquei assim, Mário, você não tem ideia de como eu reagi. E tanto que eu não mostrei meu pai. Eu não mostrei. Ah, não? Não, o meu pai só ouviu no dia do evento. Porque eu sabia que ele ia se emocionar muito. Claro. E na mesma hora começou a chorar, porque isso para a gente, mas para as pessoas que viveram aquele momento na Bahia, isso toca muito. Então, eu acho que foi um acerto, foi uma bola dentro. E, independente de política, é uma questão também muito pessoal. Claro. E a gente precisa ter esse tipo de sentimento e motivação numa campanha política. Claro. E você vê que foi tão bom que incomodou tanta gente, né? Passaram a discutir e criar teorias em torno de... Não, porque... Nada disso. É emoção, uma coisa boa. É fazer a gente... rapaz, adorei, viu? Adorei. André... Neto, bom dia. Eu queria falar um pouquinho de política nacional. Você liderou essa fusão do partido, né, do PSL com o DEM, União Brasil agora, mas ainda não tem um candidato à presidência. Luciano Bivar tem falado muito, tem sinalizado muito a proximidade com o Moro, que vai sair candidato pelo Podemos, está muito bem estabelecido. Até agora, da sua parte, a gente não vê muito uma sinalização, né? Teve a tentativa de Mandetta, você falou até de Datena também, mas ainda não há uma preferência ou uma sinalização muito própria sua de quem seria o seu presidenciável favorito para essa disputa de 2022. Eu queria saber como é que você pensa essa articulação e como isso pode reverberar na sua campanha para o governo do Estado. Assim, isso não me parece muito bem definido. Parece no momento que, embora a sua candidatura para o governo esteja muito bem estabelecida, o seu apoio presidencial ainda parece meio tumultuado ainda. Na verdade, ele não existe ainda. Então... você tem certa razão, André, quando faz esse tipo de reflexão. Vamos lá.
O União Brasil, ele deve ser oficializado agora no começo de fevereiro. O Ministério Público, junto ao TSE, já deu parecer favorável, aguarda apenas a manifestação do relator da matéria, que é o ministro Edson Fachin. Pensamos nós que em fevereiro o União Brasil vai estar devidamente funcionando. Fevereiro e março serão 2 meses onde nós vamos nos dedicar à organização do partido nos estados. Em muitos lugares isso já está definido, vai ser apenas uma oficialização, mas em outros nós ainda estamos discutindo qual vai ser o comando do União Brasil, quem serão os candidatos do União Brasil. A partir de abril é que o União Brasil dará início à discussão sobre o posicionamento nacional e, portanto, que nós vamos definir qual será o nosso projeto de candidatura presidencial. Por enquanto, nós temos dentro do partido o nome do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ainda também figura dentro do partido do apresentador da Atena. Então, são 2 nomes que estão aí no processo. Acredito que haverá um afunilamento desse quadro. O partido, ele pode ter uma candidatura própria, isso não está descartado, mas o partido pode também integrar um projeto que ele considere viável, competitivo e que traduza a preocupação que nós temos em relação ao país, ao futuro do Brasil. Aí você vai me perguntar, bom, Neto, que tipo de projeto pode encantar União Brasil? Um projeto que nos permita um caminho fora do radicalismo. Um projeto que nos permita construir um ambiente de diálogo e de concertação nacional. Um projeto que compreenda a gravidade do que está acontecendo nos últimos anos do Brasil, sobretudo a realidade dos mais pobres, porque é impressionante como a fome está crescendo, como a miséria está crescendo. Ano que vem, as projeções econômicas são muito ruins. Nós vamos ter provavelmente um ano sem crescimento econômico, com inflação alta, com dólar alto, com desemprego alto, e tudo isso quem está pagando o preço são as pessoas mais pobres. Outro dia eu estava participando de um debate no Rio de Janeiro, que eu era palestrante, e um empresário chegou, até com relativa consciência, e disse, meu Deus, esse país ele está cada vez mais desigual. Porque enquanto a gente vai aqui nas marquises das ruas das grandes cidades brasileiras e encontra cada vez um número maior de pessoas desabrigadas, pedindo na rua, morando na rua, se você vai lá em São Paulo, na concessionária da Porsche, tem uma fila de 2.000 clientes esperando por um carro que deve custar não sei nem quanto, milhões. Então essa é a realidade dramática do país que a pandemia só agravou, só aprofundou. Portanto, vai ser preciso ter um projeto que enfrente isso com responsabilidade, que saia do radicalismo. Eu vejo, por exemplo, e aqui eu não quero fulanizar de maneira alguma, mas quando o ex-presidente Lula senta com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para discutir uma aliança, ali é um gesto de tentativa de distensionar. Para mim, isso é claro. Eu não estou, repito, fazendo nenhum juízo de valor. Eu estou apenas constatando objetivamente aquele gesto político. Então, eu acho que se alguém quiser apresentar um projeto sério e consistente para o futuro do Brasil, essa pessoa vai ter que caminhar para algo mais amplo, que é o que me empolga como União Brasil, é o que eu vou defender internamente no União Brasil. Pode ser Sérgio Moro? Não sei. Pode ser João Dória? Não sei. Está cedo para a gente falar. O fato é que nós vamos dar início a essa discussão a partir de abril, quando o partido estiver constituído nos estados e estiver com todos os seus quadros escalados para o projeto e para os projetos de deputado estadual, federal, senador e governador. Ô Neto, me diga uma coisa. Você admite a hipótese de sua candidatura marchar
sem nenhum candidato a presidente da República, porque você estabeleceu aí com clareza quais seriam os pontos de identidade entre a sua candidatura e uma eventual candidatura do presidente. Agora, suponho que não tenha nenhum que esteja nessa sintonia. Você admite e acha que é viável ter uma eleição estadual sem vinculação nacional? Admito, Mário, e venho fazendo isso hoje. Eu tenho um foco muito claro na disputa no governo do estado da Bahia. O que nós vamos decidir na Bahia é quem é o próximo governador. A eleição para presidente ela é escolhida por todos os brasileiros. Eu tenho dito claramente que estarei preparado para ser governador do estado com qualquer presidente que o Brasil escolha. Você já foi como prefeito? Fiz. Pois é. Então isso não é uma promessa, isso não é discurso. Isso é uma ação concreta e já comprovada. Eu fui 8 anos prefeito de Salvador, governei com 2 governadores do PT, governei com 3 presidentes da República de partidos completamente distintos, Dilma, Temer e Bolsonaro, e isso nunca trouxe prejuízo para a cidade. Ao contrário, a pandemia mostrou. Eu fui atrás do governador, estabeleci um trabalho de parceria forte com o governo do estado na pandemia, permitimos, graças à ação conjunta de prefeitura e governo, que não houvesse colapso no sistema de saúde da Bahia. Então, Mário, eu tenho mais de 20 anos de vida pública, eu já aprendi muito. Eu já tive aquela minha fase do deputado muito jovem, recém-estreante, que era duro, radical, que subiu na tribuna da Câmara para dizer que ia dar uma surra no ex-presidente. Isso foi uma fase, quando eu tinha 20 e poucos anos. De lá para cá, eu amadureci, eu aprendi muito, aprendi com a política e aprendi principalmente com a gestão da Prefeitura de Salvador. Então eu tenho espírito público, eu tenho a consciência de que, uma vez eleito, você tem que governar para todos, e eu tenho o exemplo do que eu fiz. Se você me perguntar, Neto, você vai ter dificuldade de governar a Bahia se o presidente da República for A, B ou C? Não. Eu vou procurá-lo, vou construir as pontes. Aliás, em 2012, tinha aquele discurso aqui, Sim. que Salvador vivia com o pires na mão, não podia andar com as próprias pernas, e se não tivesse o mesmo partido, o prefeito, do governador e do presidente, a cidade não ia para lugar nenhum. E nós mostramos que era o contrário, que precisava ter um bom prefeito. E é o que eu acredito. Se a gente vê hoje a Bahia, né, governada por Rui Costa, ninguém avalia que há um desgoverno na Bahia. Eu tenho críticas, como também reconheço pontos positivos da atual gestão, mas tenho muitas críticas. Acho que poderíamos fazer muito mais do que estamos fazendo. Mas o que é que eu quero dizer? A população tem uma avaliação positiva em geral do governo. E o governador é adversário político do presidente da República. Então eu acho que essa história já acabou há muito tempo. E eu não pretenderei agir como adversário de nenhum presidente da República que o Brasil escolha, de nenhum. Essa será uma escolha dos brasileiros. Nós não temos bola de cristal. O meu foco, ele está todo aqui na Bahia. Eu vou continuar o meu debate concentrado na Bahia. Vou deixar a eleição presidencial para quem tem que lidar com a eleição presidencial, que são os candidatos a presidente e os dirigentes nacionais. Até o União Brasil, eu poder sair da presidência, deixar de ser presidente do Democratas, e agora ter uma função importante no União Brasil, mas que não é de presidente, vai me dar mais liberdade para focar aqui, para não ter que responder toda hora na imprensa nacional. E aí, é isso, é aquilo. União Brasil vai ter a dinâmica dele, União Brasil pode escolher os caminhos dele. Eu aqui na Bahia, que é outra coisa importante de destacar, eu tenho uma relação muito boa com o PDT. Quem é o PDT nacional? É Ciro Gomes. Eu tenho uma relação muito boa com o PSDB. Hoje o PSDB nacional é João Dória. Eu tenho uma relação com partidos que estão conversando com o PT. PV, por exemplo, Solidariedade, que aqui na Bahia conversam conosco, estão conosco, nacionalmente estão conversando com Lula, com o PT. Como temos também partidos que conversam com o próprio Bolsonaro. A exemplo do Republicanos, que está em minha base, PL, eu não sei o que vai acontecer, mas o fato concreto, tenho conversado muito com o Podemos, né, do pré-candidato Sérgio Moro. Então, nesse momento, a gente quer construir na Bahia uma aliança
de tal maneira que ela seja ampla e traduza esse sentimento meu de concertação. E outra coisa, se eu for eleito governador, ninguém vai me ver atuando com revanchismo. Eu não vou atirar pedra no que aconteceu em 16 anos na Bahia. Ao contrário, o meu compromisso vai ser de preservar as coisas boas e os projetos que estão dando certo. Acabou esse tempo de política. Eu não faço política assim. Então, o meu foco está na Bahia, o meu foco está em construir um diálogo amplo, em ter uma aliança ampla e em respeitar o que será a vontade dos brasileiros sob a presidência da República. Nós estamos aqui conversando ao vivo no estúdio para toda a Bahia com o pré-candidato ao governo do estado, ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, ex-deputado. Eu só vou lembrar de um fato. Você, deputado federal, eu me lembro daquela CPI do Mensalão, era o primeiro que chegava lá para poder ter direito de fazer as perguntas. Um dia, seu avô liga para mim e... Mário, eu posso ir em sua casa amanhã? Era uma sexta-feira. Eu disse, claro. Vai ter alguém aí? Disse, não, só nós dois. Aí ele foi. Rapaz, isso vai passar uma tarde toda conversando, né? Porque tinha muita história junta, né? Então foi uma coisa maravilhosa. Agora, teve uma coisa que ele me disse, eu já lhe disse isso. E disse ao seu pai também. Que para mim foi uma surpresa na hora. Eu não lhe conhecia. Ele virou e disse para mim, você sabe que Neto é muito melhor político do que Luiz Eduardo? Eu confesso a você que eu tomei um susto, porque eu sabia do chamego, da aproximação. Luiz Eduardo, na realidade, era a sequência, o segmento, o futuro dele, chegar até a presidência da República. E tinha muitas chances para isso, você sabe. Mas quando ele disse isso, eu tomei um susto. É verdade? Ele disse, é verdade. Você vê como são as coisas. Vitória. Prefeito, tudo bom? Estou te olhando por aqui pela telinha, que aqui a gente tem uma certa dificuldade. Bom, recentemente o ministro da Cidadania, João Roma, que agora é pré-candidato a governador da Bahia, deu uma declaração de que a reconciliação de vocês seria possível se ocorresse uma aceitação da sua parte a Jair Bolsonaro. Roma chegou a dizer, inclusive, que vocês não teriam mais uma equação política. Mas vocês tinham uma certa amizade, lealdade, enfim. Eu queria saber se isso acabou. Qual é a relação do senhor hoje com João Roma? Olha, Vitória, bom dia primeiro. Não era uma certa amizade, era uma fortíssima amizade. Amizade de 20 anos. Amizade de frequentarmos a casa um do outro. Acho que foi resultado dessa amizade que ele me convidou para ser padrinho do casamento dele, padrinho da filha dele. Sempre tivemos uma convivência muito próxima, uma relação de estreita confiança. João tem muitos valores, muitas qualidades. Se não tivesse, eu não teria descoberto o talento dele, não teria ajudado a projetar, não teria chamado para ser meu chefe de gabinete, não teria dado a oportunidade de ser deputado federal pela Bahia, tendo em vista, inclusive, que ele veio de outro estado para a Bahia. Portanto, sempre tivemos uma amizade muito estreita e muito forte. Que, aliás, eu confesso a você, desse episódio, o que eu lamento mais, o que eu sinto mais é até do lado pessoal. Na política, eu já estou acostumado com muita coisa, a gente já se acostuma com muita coisa na política. É normal, né? Já vi... na minha vida própria, na vida de meu avô, na vida de tantos outros, os caminhos políticos se aproximarem e se distanciarem. Mas, quando isso acontece com um amigo por quem você tem alta consideração, é claro que acaba tendo um peso no coração bem maior. No momento que o ministro João Roma assumiu o ministério, eu me manifestei, eu dei a minha opinião a respeito do que eu considerava um erro, a ida dele para o ministério, e de lá para cá não abri mais a minha boca, não dei uma palavra para tratar publicamente em relação ao ministro João Roma, como também não tenho tratado pessoalmente com ele. Ou seja, vamos completar
já há quase um ano sem contato. Ele assumiu o ministério em fevereiro, já estamos agora em dezembro, quase virando o ano. De lá para cá, não estabelecemos mais nenhum tipo de contato. Ele fez uma opção política com a qual eu não concordo e, a partir do momento que ele fez essa opção política, houve esse distanciamento, um distanciamento inevitável. Todos que me conhecem sabem, eu não faço política olhando cargos, eu não faço política na base da troca de interesses de espaços. Fui sondado, e não apenas por uma vez, para assumir ministérios importantes do governo federal. E não aceitei. Por que eu não aceitei? Porque eu queria ter liberdade para poder me posicionar. Eu queria ter liberdade para poder criticar quando eu visse o presidente fazendo alguma coisa de errado, como aconteceu várias vezes. E eu acho que a política é assim. Você tem que, em determinados momentos, quando não é um projeto que você construiu, quando não é um projeto do qual você faz parte de coração, de corpo e alma, você tem que ter a liberdade para saber manter a distância e ter condições de apontar os erros. Essa foi a minha escolha, o meu caminho, desde o início do governo Bolsonaro em 2018, quando, inclusive, como presidente do DEM, não permiti que o Democratas desse apoio formal e integrasse a base oficial do presidente da República. O que não significou, entretanto, que o Democratas deixou de votar projetos importantes. Não, nós votamos muitos projetos importantes para o país. Aliás, na pauta econômica, praticamente todos os projetos tiveram a concordância do Democratas, pensando no Brasil, não na troca de espaços ou de favores. Em relação ao futuro, sobre o ministro João Roma, eu não quero especular. Como é um assunto, e aqui eu já disse, que tem um caráter pessoal também envolvido nisso, eu prefiro não especular. Eu prefiro deixar que o tempo se encarregue e o destino se incumba de dizer o que é que vai acontecer. Quais são os caminhos que nós vamos ou não vamos trilhar, tá certo? Uma coisa é fato, e eu acho que os baianos estão vendo isso com toda clareza. Eu não tenho deixado e não vou deixar que a política nacional ela dite ou governe a minha caminhada. É impressionante porque tem gente, e eu não estou aqui particularizando, mas tem gente que é como se dissesse assim, olha, os milhões de baianos que vão ter que escolher o próximo governador valem menos do que um cabo eleitoral. Eu não posso acreditar nisso. Da mesma forma, eu não tenho que ser candidato a governador para dar palanque a ninguém. Eu tenho que ser candidato a governador para oferecer um projeto para a Bahia e para os baianos. Veja se é razoável uma candidatura a governador ser motivada porque o sujeito ou vai dar palanque a alguém ou espera ser eleito por alguém. E eu espero ser eleito pelos baianos e apresentar um projeto para os baianos. Esse é o nosso foco. E assim nós manteremos. Neto, você citou aqui numa das falas, né, não topamos radicalismos. Você deixou isso bem claro. E depois citou um gesto de distanciamento do presidente Lula ao se aproximar de Alckmin. Porque cabe a interpretação que esse radicalismo está muito associado hoje na campanha ao atual presidente Jair Bolsonaro, pelas declarações que dá, pelas falas que tem, enfim. Tem uma foto que imagino que lhe assombre muito, que é uma imagem sua com ele aos risos, vocês abraçados, se eu não me engano, é no aeroporto de Conquista. E muita gente usa essa foto reiteradas vezes para dizer que você tem uma proximidade com ele, eu já teve ligado com o Jair Bolsonaro, embora você negue isso muitas vezes. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, qual é, dentro da sua campanha e da sua posição daqui para frente, para 2022, essa desassociação de Jair Bolsonaro ou não? Como é que você se posiciona? É uma boa pergunta e me obriga a gente voltar um pouquinho no tempo para a eleição de 2018. No primeiro turno, eu fiquei até a última hora, como a gente gosta de falar popularmente, segurando a alça do caixão em apoio à candidatura de Geraldo Alckmin. Eu sabia que Geraldo Alckmin ia ter 4% dos votos como teve,
mas eu fiquei até a última hora. Naquele momento, muita gente do meu partido, muita gente do meu grupo político já tinha anunciado apoio a Bolsonaro. E eu me recusei. Chegou no segundo turno, como presidente nacional do Democratas, eu liberei o partido para que não houvesse esse apoio formal. E aqui na Bahia declarei voto a Bolsonaro, porque naquele momento era um voto anti-PT, mas não fiz campanha. Não fiz campanha. Pois bem, declarei o meu voto e votei, como mais de 50 milhões de brasileiros fizeram a mesma coisa, na expectativa de que alguma coisa diferente pudesse acontecer na política. A gente veio daquele desastre do último governo da Dilma, a gente veio de um período muito conturbado no mandato de Michel Temer, muito conturbado, aquela fase de transição. Então eu disse, olha, temos aqui dois caminhos, o PT, o Haddad, que até eu tenho com o Haddad uma boa relação, mas ele não procurou a gente para conversar, ele não propôs fazer uma coisa mais ampla naquele momento. E do outro lado, Bolsonaro, votei em Bolsonaro. Esperei por um bom tempo que ele pudesse acertar. Porque o sujeito, depois de eleito, quando ele senta na cadeira, o mínimo que você espera é que caia a ficha e que ele tenha noção do peso do mandato que ele exerce. Se você me perguntar, eu acho que nesse período houve, por parte do governo, muito mais erros do que acertos. Muito mais erros do que acertos. Não tenho nenhum receio de estar vinculado a A, B ou C, porque os baianos me conhecem. Os soteropolitanos aqui me conhecem, eu repito, eu fui sondado para ser ministro, podia hoje ser ministro de pastas importantíssimas, podia hoje estar aqui decidindo para onde iriam os recursos federais na Bahia, podia estar hoje indicando quem eu quisesse para ocupar cargos, eu não tenho nada disso. Eu estou literalmente trabalhando com a minha sola de sapato e comendo poeira. Por quê? Ou será que não é bacana e não facilita o sujeito ter toda uma estrutura de governo, todo um poder de governo? Eu optei por não ter. Exatamente para que o eleitor ele tenha essa consciência de que somos coisas distintas, pensamos de maneiras distintas. Não é tudo que está errado, mas a maioria das coisas até hoje da condução do governo, para mim, são conduções equivocadas, certo? Então, acho que é isso. Não estou preocupado. Eu acho que a gente, em 2022, vai ter o momento certo de se definir, de apresentar quais são os caminhos e os projetos, que não é ainda agora. Eu expliquei um pouco antes esse passo a passo que o próprio União Brasil vai dar. E, no fundo, o mais importante é que o eleitor, hoje, ele sabe de tudo. Porque ele está ouvindo aqui a Metrópole, porque ele está acompanhando os sites, porque ele tem Instagram, Facebook, rede social, sabe de tudo. O eleitor, ele chega hoje na eleição com um nível de informação muito maior do que no passado, o que não tira a importância da campanha, mas ele já chega muito mais preparado e crítico. Então, eu sei que os meus adversários, vez ou outra, recorrem a essa estratégia, mas o importante é o que eu sou. O que eu sou, o que eu fiz, como procedi, as decisões que tomei. Neto, é verdade. A oposição, uma das táticas da oposição é tentar colar você com Bolsonaro. Aliás, na campanha da sua reeleição à prefeitura já tinham tentado isso. Mas aí eu pergunto a você agora o seguinte, que o nosso tempo está acabando, porque o nosso candidato aqui, pré-candidato, tem muita coisa para fazer, viajar e etc. Você não tem receio de que ainda possa haver uma tentativa de golpe no país e que a eleição do próximo ano não ocorra normalmente? Olha, Mário, vamos lá. Eu tenho receio zero sobre isso. Zero receio. Na verdade, eu acho que as nossas instituições, elas estão muito sólidas e passaram por muitos testes. Se a gente for voltar um pouquinho aí para o ano de 2014, nós tivemos uma eleição muito dividida no Brasil, de Aécio contra Dilma. Você lembra que foi resolvida ali
por pouca diferença. O Brasil saiu daquela eleição num clima de divisão, de tensão. Aí veio o segundo governo da Dilma com todos os problemas daquele segundo governo. Bom, consequência disso, impeachment. De um lado, impeachment, do outro lado, a tese do golpe, que foi usada do começo ao fim contra o Michel Temer. Tudo que a Lava Jato trouxe, de bom e de ruim. O fato é que a Lava Jato mexeu na estrutura econômica, empresarial e política do Brasil. Certo? Passamos por tudo isso. Aí vem a eleição de Bolsonaro. Uma eleição que ninguém esperava. Uma eleição onde aquela facada, queiram ou não, teve um papel decisivo. Decisivo. Claro. Bolsonaro se elege sem base no Congresso, com um partido novo que surgiu do nada. Então, um dia ninguém sabia o que era o PSL e no outro dia era o maior partido do Brasil. Então, Bolsonaro vem com um discurso de mudança, etc., mas não consegue atender às expectativas que havia gerado. Aí, depois disso, vem uma pandemia. Diante dela, uma postura do governo federal lamentável, podia ter tido uma postura muito mais comprometida, muito mais séria. Debate sobre instabilidade democrática, golpe, etc. Só que, graças a Deus, nós passamos por tudo isso. E aí tá, o judiciário funcionando com problemas, com mazelas, com equívocos, é bom dizer, mas está funcionando. A imprensa livre, totalmente livre, de vez em quando alvo de agressão, o que é condenável, mas tem a liberdade de manifestação. O Ministério Público atuando, as polícias atuando, o Congresso Nacional votando certo e errado, mas está atuando. Então, eu acho que a democracia brasileira já se mostrou superior a tudo isso. Acho que as Forças Armadas, e eu tenho contato com muita gente, eu converso com muita gente nas Forças Armadas, a grande maioria dos nossos militares são pessoas comprometidas com a democracia, com o Estado republicano, que não vão dar suporte para golpe de Estado. E, por último, depois do que aconteceu no dia 7 de setembro desse ano, se havia ainda algum fantasma, eu acho que esse fantasma foi enterrado, porque naquele dia o presidente exagerou na dose do seu discurso, a reação foi muito superior do que a mobilização que nós vimos nas ruas, e depois ele teve que assinar um documento com a ajuda do Michel Temer, voltando atrás. De lá para cá, temos que reconhecer que o tom baixou. O tom do próprio presidente baixou, as ameaças baixaram, o tom dos apoiadores baixou. Então, assim, eu acho que nós não temos risco. Eu acho que nós vamos ter eleições livres, diretas, seguras. Eu, inclusive, me posicionei contra o voto impresso e conseguimos derrubar isso no Congresso Nacional, né? Porque seria uma hipótese de levantar questionamento sobre a lisura da eleição e a gente não pode conviver com isso. Então, na minha opinião, esse fantasma está devidamente afastado. A democracia é um valor inegociável. Eu acho que a gente vai caminhar para eleições livres e que o povo brasileiro vai escolher. O que me preocupa muito, Mário, que é um fenômeno que nós vimos se aprofundar em 2020, no ano passado. Tudo bem que teve a pandemia, as pessoas ficaram com um certo receio de ir votar, mas eu me preocupo muito com as pessoas que se ausentem da eleição, né? Não dá para se omitir, porque a gente precisa ter legitimidade de um próximo presidente escolhido, qualquer que seja ele, para exatamente virar essa página. Quando a gente vê tudo que está acontecendo na economia do Brasil, é muito em resultado, em consequência, dos péssimos sinais trazidos pelas instituições, pelos poderes no país. Então eu espero que 2022 seja uma virada de página e seja o início de um novo ciclo, porque não dá mais para o país perder tanto tempo. Neto, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme
te ver, um prazer enorme ouvir você e ver aí você com sua juventude, com sua vontade, apresentar uma proposta para a Bahia. Parabéns, meu amigo, boa sorte, vamos em frente e receba o meu carinho, o meu afeto, que você sabe que por você é muito grande. Amigo, eu te agradeço de coração. Para mim, motivo muito especial estar encerrando o ano aqui com você, do seu lado, podendo lhe ver, lhe abraçar. Aproveitar a oportunidade, Mário, para fazer um agradecimento. Nós percorremos dezenas e dezenas de municípios esse ano. Fomos a várias regiões. Eu, inclusive, conheci algumas cidades pela primeira vez, lugares onde eu ainda não tinha ido. Eu rodei a Bahia quase toda como deputado, mas havia alguns lugares ainda que eu não tinha conhecido. Alguns eu fui pela primeira vez e sempre fui recebido assim com muito carinho. Então eu queria agradecer. Eu sei que aqui você tem um alcance para a Bahia toda. Aos baianos que me receberam. A gente sempre procurou respeitar aquela fase mais crítica da pandemia, mas graças a Deus agora a gente começa com cuidado, voltar a abraçar as pessoas, voltar a estar próximo das pessoas. E para mim tem sido um motivo assim, de muita energia. Eu senti esse clima e essa vibração. E cada vez que eu volto na bagagem com mais experiência, mais conhecimento e mais motivação. Eu sei que eu tenho uma tarefa dura pela frente, pé no chão, humildade. A gente não vai jamais deixar o salto crescer, ao contrário, vamos continuar intensificando esse trabalho, ouvindo as pessoas. Eu tenho procurado ouvir muitas pessoas. Os políticos gostam de falar, né? Mas dessa vez eu tenho procurado ouvir para compreender hoje quais são as dificuldades, quais são os problemas, mas sobretudo os anseios, os sonhos dos baianos para o futuro. E pedir a Deus que possa trazer um Natal extremamente abençoado para todos nós, que esteja presente em nossas vidas, em nossos corações, que renove a esperança de um 2022 de conquistas, de vitórias, de saúde, acima de tudo saúde. É cepa de Covid para cá e para lá, é cepa de gripe, de HN2, N3 para cá e para lá. A gente precisa sempre ter cuidado, se proteger e prezar pela vida, que é o bem maior que todos nós temos. Fiquem todos com Deus. Mário, um beijo no seu coração, de verdade, e um Feliz Natal para você, para sua família e para toda a família da metrópole.